Ezequiel, capítulo 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, é isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel: tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus diz é isto: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência. O orgulho cresce. A violência aumenta e é um castigo para a maldade do povo. Tudo que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas e peste e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer aos seus desejos ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levaram a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Diz o Senhor: eu vou deixar que estrangeiros os roubem.
Os maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizeram e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isso mostrará que eu sou o Senhor. E Deus anuncia o julgamento, né, sobre o povo. E assim como Jerusalém, né, enfrenta esse julgamento de Deus por causa da sua rebelião, a gente também deve reconhecer, né, a seriedade que é o pecado em nossas próprias vidas. E nós devemos nos examinar, né, examinar os nossos corações. Quando a gente pensa em julgamento de Deus, a gente pensa em arrependimento também dos nossos pecados, né? Que a gente tem que buscar essa misericórdia, buscar o perdão de Deus. O julgamento de Deus, ele é uma lembrança, né? Da importância de vivermos uma vida, procurar viver uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de obediência e justiça diante de Deus. Então, esse primeiro versículo aí, ele fala da chegada do fim e do julgamento de Deus. Deus anunciando o julgamento sobre Jerusalém. Mas por que que ele veio, né, trazer esse julgamento? Porque era um povo idólatra, né? Era um povo violento. Havia muita injustiça. Então, Deus ele veio para poder anunciar esse julgamento mesmo. A chegada do fim, né? Então aqui fala assim, ó, veio a mim esta palavra, né? A palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel, chegou o fim. O fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Então, assim, é muito forte, né? A gente sabe que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça, né? Então, ele trouxe essa condenação sobre o povo de Israel devido à rebelião deles contra Deus. Então, esse juízo divino aí foi inevitável. E aí, em Ezequiel, ele destaca que o juízo de Deus estava sobre a injustiça e a idolatria. Então, da mesma forma, a gente deve ver hoje, né? É importante a gente reconhecer que as nossas ações têm consequências, né? O pecado, ele tem consequência. Então, o pecado, ele não passa despercebido. A gente pode... Não existe pecadinho, pecadão, né?
como alguns pastores falam, né? Então, o pecado ele não passa despercebido. Toda ação, né, gera uma reação. Então, ele é fundamental a gente buscar se reconciliar com Deus, né? Nos arrepender dos nossos pecados, buscar a sua misericórdia, a sua graça. É muito importante a gente saber, né, que a gente tem um Deus, né, que é grande, um Deus que é maravilhoso, um Deus que enviou o seu Filho, né, para nos perdoar. A sua graça, a sua misericórdia está disponível todos os dias por nós, pelas nossas vidas, né? Nós somos filhos amados de Deus. E apesar da gente estar lendo aqui, né, sobre um juízo divino, né, que foi inevitável ali sobre o povo de Israel, hoje a gente sabe que Deus, ele houve esse juízo aí para poder as pessoas saber que existe um Deus, né, que é um Deus que ama, mas que também ele é justiça, um Deus de amor e um Deus de justiça. Então a idolatria, ela traz destruição. Deus repugna a idolatria. Deus fala que, na Bíblia fala que não há um Deus além dele, né? Então Deus, ele quer toda a nossa devoção a ele. Não há outro Deus dele, né? Eu falo que não há outro Deus além de ti. Então, o Senhor, ele quer que a gente realmente venha amar ele, não idolatrar coisas, não idolatrar pessoas, não idolatrar filhos, né? A gente tem, às vezes, uma pessoa que a gente gosta, que a gente gosta, um pastor, às vezes. Não, mas Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus é exclusivamente dele. A gente deve adorá-lo em espírito e em verdade. Então a idolatria trouxe destruição ao povo de Israel. E esse capítulo aqui, ele fala muito sobre a idolatria do povo de Israel, né? Como uma das principais razões para a condenação. Então foi a principal razão da condenação desse povo foi a idolatria. A idolatria é a busca de satisfação e de segurança em algo que não é Deus. Então por isso que Deus fala, né? Que ele não divide a glória dele com ninguém. A gente não deve colocar a nossa esperança, a nossa fé em coisas, né? Em imagens, em esculturas. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, uma das principais razões que ele trouxe essa destruição, que ele trouxe esse juízo, né, para o povo de Israel, foi justamente isso, né, a idolatria. E para a gente, isso pode também manifestar quando a gente coloca coisas, né, quando a gente coloca coisas no lugar de Deus, como o dinheiro, né. O dinheiro o povo, muita gente coloca o dinheiro acima de Deus até. E a palavra fala que o dinheiro é um Deus também, né? É Mamon. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Será que a gente está idolatrando pessoas? Será que a gente está colocando pessoas até no lugar de Deus, né? Então, o dinheiro, o poder, o sucesso, né? Eles são... Muitas pessoas, né, podem idolatrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Idolatrar dinheiro, poder, sucesso, até mesmo relacionamento. Então, acima de Deus, colocar acima de Deus essas coisas. Então, a mensagem aqui é clara, né? A idolatria traz consequências desastrosas, e ela nos afasta do propósito e da vontade do Senhor.
Quando a gente coloca pessoas no lugar de Deus, né? A gente, às vezes a gente acha que um mentor, né? É uma pessoa que sabe tudo, né? Que tem a sabedoria divina. Mas se a gente buscar em Deus, buscar no Senhor, buscar a Bíblia, né? Como sabedoria, colocar ali, ó, ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Deus esclarece, Deus nos dá entendimento, discernimento espiritual. É só a gente pedir ao Senhor. Ele vai nos dando a cada dia esse discernimento, né? Então Deus, ele abomina a idolatria. E aqui também fala de arrependimento, né, de conversão, que são fundamentais. Mesmo em meio ao juízo ali, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento, de conversão. Ele chama o povo ao arrependimento. Ele exorta o povo de Israel a abandonar os maus caminhos, a voltar para ele. E essa mensagem, ela também é relevante para nós, né? Nossas vidas, quando a gente reconhece o pecado, os nossos pecados, e a gente se arrepende sinceramente, Deus está oferecendo a chance, né? De mudança, de restauração. O arrependimento é um passo, é o primeiro passo que a gente deve dar em direção à transformação. E quando a gente dá esse primeiro passo, vem a renovação espiritual. Deus, ele vai trazendo, né, a renovação para o nosso espírito. Quando a gente se arrepende, né? Quando a gente coloca nos pés do Senhor ali, ó, os nossos pecados, quando se arrepende de coração mesmo, pedindo a Deus misericórdia, né? Quando a gente pede ao Senhor misericórdia, ele vem e renova nossas vidas. E aqui nesse capítulo 7, traz também a busca por segurança em coisas terrenas, né? A busca por segurança em coisas terrenas, ela é vã. E aqui destaca que o povo, ele confiava nas riquezas, né? Eles confiavam na força militar, né? Como fonte de segurança. Mas só que essas coisas, eles não poderiam salvá-los do juízo de Deus. Então aqui também nos lembra para a gente não confiar, né? Nas riquezas. Uns confiam em carros e cavalos, né? Mas nós confiamos no Senhor. Então aqui está falando para a gente não confiar nas riquezas, nas conquistas, na capacidade humana, né, como fonte de segurança. A gente tem que confiar em Deus. Somente em Deus a gente encontra a verdadeira segurança, a esperança. Somente nele que a gente deve confiar. Em meio às circunstâncias, Deus está sempre conosco ali. Ele é que nos traz nessa verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Essa paz que a gente busca, né? Essa verdadeira paz que a gente só encontra no Senhor. E aqui também fala aqui no capítulo 28 e 27, a realidade da destruição, né? Ezequiel, ele descreve aqui a destruição e a desolação que viriam sobre Jerusalém, como consequência do pecado e da rejeição de Deus. Então ele retrata aqui a tristeza e o lamento, né, que envolveria essa cidade. E a descrição dessa destruição de Jerusalém, ela serve como um lembrete, né, das consequências do pecado e da importância da gente se afastar de Deus. Então a gente deve levar realmente a sério essa advertência de Deus. Buscar viver procurar buscar uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor. Valorizar, né, o relacionamento que a gente tem com Deus. Buscar a sua vontade para que a gente não enfrente, né, essa destruição, né?
A gente fala muito em santidade hoje, né? Que a gente deve buscar a santidade, mas é isso que Deus quer. Na Bíblia fala assim, Deus ele não quer sacrifícios, né? Ele quer obediência. Então, que nós possamos ler esse capítulo de novo, né? Reconhecendo que há um Deus poderoso, que há um Deus misericordioso, que há um Deus que envia sua graça todos os dias sobre nossas vidas, mas que também é um Deus de justiça, né? E que a gente possa aprender com essa mensagem, né? Aplicar essa mensagem em nossas vidas, buscar a Deus de todo o nosso coração, que a gente deve arrepender dos nossos pecados, viver uma vida de obediência ao Senhor, e que esse capítulo de Ezequiel, né, que fala dessa destruição, nos inspire, né, para valorizar o relacionamento que a gente tem hoje com Deus, né? Porque ele já enviou o seu Filho, nós temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos acalenta, que nos ensina, e que a gente possa buscar colocar esse relacionamento em dia, né? Colocar esse relacionamento para que Deus venha fazer a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, aqui em Ezequiel, a gente vem para a gente examinar, desafia a gente examinar as nossas vidas, né? A buscar esse relacionamento genuíno com Deus. Nós devemos abandonar toda prática de idolatria, né? Arrepender de nossos pecados, confiar em Deus, né? Como nossa única segurança. E viver uma vida santa, né? Uma vida de santidade. E essa mensagem de juízo também nos lembra da importância da gente compartilhar o amor de Deus com os outros, de incentivar a busca da salvação, né? A transformação através de Jesus Cristo. Ontem mesmo teve um culto lá na igreja, foi um pastor de Ilhéus que foi para lá. A pastora lá da igreja faleceu na sexta-feira. Ela estava bem idosa, bem velhinha, já não estava mais atuando, né? Já tinha uns 3 anos que ela estava em casa. Mas ela foi sempre uma mulher forte, uma mulher corajosa, que ela deixou um legado incrível. Ela abriu, né, no caso, essa igreja, né, um ministério, e desse ministério está espalhado em várias cidades, Espírito Santo, Goiânia, Itabuna, Ilhéus, cada cidade tem esse ministério, desde da década de 70, né, que ela vem batalhando. E eu conheci essa pastora através do rádio, eu ouvia ela. Então ela era assim uma pessoa de fé mesmo, de garra, uma pessoa corajosa, que desbravou muitos lugares. E ao lado do pastor Adail, né, o esposo dela. Só que no final da vida dela, ela se acometeu de uma doença, né, ela teve que fazer hemodiálise. E ela ficou muito tempo ali, tentando, né, essa cura. Bom dia, Cris. E aí ela veio a falecer, né, esse final de semana. Mas ela combateu o bom combate, né? Ela venceu, porque ela deixou muitos pastores, muitas pessoas, né? E ontem o pastor falando, né, que ela era como um IP, né, uma árvore. E o IP, quando ele morre, antes dele morrer, né, ele, ele derrama suas flores, e suas flores viram
viram, se transformam, né? Então, assim, ela deixou um legado muito grande mesmo. Uma história maravilhosa que ela tem. Eu ainda vou ter a oportunidade ainda de... Eu estou pensando aqui até em escrever algo sobre a vida dela, porque é muito lindo do jeito que ela veio, que ela desbravou, que ela fundou essa igreja, que ela fundou esse ministério. Pra você ter ideia, a igreja que é própria, né, sede própria, e eles construíram com tanto afinco, né, com tanto amor, com tanto... E foi muita luta mesmo. E ela passou o final da vida dela mesmo, né, indo... Tem uma igreja em Santo Antônio também, perto daqui, em Cabral, né, numa praia. E ela mesmo debilitada, mas ela ia todo final de semana para lá. E ela falava que ali era o refúgio dela, né? Então, assim, Deus usou muito a pastora Irineia. Já contei até aqui uma vez um testemunho que uma criança veio a falecer. A mãe saiu desesperada, uma vizinha da igreja. E a mãe entrou na igreja desesperada, falando que a filha tinha falecido. E aí a pastora foi lá. E aí começou a orar. Essa criança voltou a si. Então, assim, a gente vê como Deus ainda usa pessoas hoje, né? Usam seus profetas, usa suas... A gente tem que crer que o que Deus fez no passado, Ele faz hoje, né? Deus é um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Né? Então, se a gente crê que Ele fez no passado, por que a gente não quer que Ele faça hoje também? Então, a gente tem que crer. Crer que Deus é um só, né? E a gente tem que buscar realmente essa santidade, né? Ver a importância dessa vida consagrada ao Senhor. Que o chamado de Deus, ele é para uma vida de santidade, né? Que reflita a natureza de Deus em nosso caráter. E a gente deve buscar a pureza dos nossos corações, renunciar, né, esses valores corruptos do mundo ao nosso redor e buscar uma vida de santidade. E essa pastora, ela viveu isso. Ela foi muito forte, muito guerreira. E Deus, aprove o Senhor, né, de levar como a gente falou, como uma filha dela me falou, arrancou, né, colheu essa rosinha, que ela era uma rosa, colheu essa rosinha e levou para ele. Então, assim, estamos tristes, né, todo mundo na igreja está triste, mas a gente sabe que ela cumpriu o propósito dela aqui na terra e que está nos braços do Pai, né, voltou para casa. Então, assim, é muito lindo, gente. Foi maravilhoso. O velório foi só de... Não tinha tristeza, só tinha alegria. Pra você ter ideia, ela ainda pediu que cantasse um hino de marcha no final. E aí foi a coisa mais linda, o povo cantando, menina. E rodando a igreja toda, assim, ó, marchando. E foi... Até filmei, né? Deixei gravado lá no Instagram da igreja, que eu que cuido do Instagram da igreja. Deixei filmado, porque tinha muita gente viajando, muitas pessoas estão viajando, tá de férias. E aí eu deixei tudo gravado lá, registrado lá, para o povo ver. Amém? Tem alguém querendo comentar sobre o texto? Eu só compartilhei Colocou aí, aqui né? Combati o bom combate, terminei a corrida, versículo. guardei a fé. E olha que bonito, né? Na hora que você falou combate o bom combate, eu lembrei que tem esse versículo, né? E aqui o seguinte, é que bonito, né? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vinda, né? Então, nos está reservado, né? Só queria compartilhar mesmo aqui esse versículo. Alguém mais?
E tem um outro versículo também, aproveitar aqui, que quando você comentou, né, uns confiam em carros, né, e tem um versículo, né, que, em Salmos que fala isso, né, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, invocamos o nome do Senhor nosso Deus, né, Uhum. é muito bom a gente declarando, né. É. Eu só queria dizer assim que esse livro tem sido assim desafiador, que desde quando a gente começou a ler, irmãs, eu tenho vivido assim situações que faz me lembrar a mensagem, né? Na sexta-feira, um jovem que eu conheci na minha igreja, onde eu congreguei, né? Que eu aceitei Jesus na Assembleia, eu fiquei um bom tempo lá. Depois eu saí porque eu me casei e fui morar longe por conta dos meus filhos, não tinha como eu me locomover. E teve umas situações tão ruins lá no velório, a gente ficou sabendo, e na hora me veio à memória a mensagem de Ezequiel, né, do coração obstinado, o sentimento de egoísmo. Então, assim, eu estava lendo agora também de manhã e vendo, Deus, que profundidade, né? E eu tenho perguntado para o Senhor, meu Deus, será que eu estou me... Como que eu estou na tua presença? Porque a gente tem que se perguntar, né? Porque é muito forte. O livro de Ezequiel, ele leva a gente a nos examinar mesmo. E que está dentro da palavra do Senhor, porque lá em Coríntios também o Senhor fala isso. Então, eu tenho vivido, irmã, experiências assim maravilhosas desde o primeiro dia que a gente começou a ler esse livro. De pessoas mesmo, de vidas, que tem assim, uma conduta que se enquadra em tudo que a gente está lendo aqui. Isso que eu queria compartilhar com as irmãs. E a gente tem que estar realmente, porque Deus, ele é um Deus de justiça. E eu posso dizer isso por experiência pessoal mesmo, que eu vivi dentro da minha família, da minha parentela. Dizer que Deus, irmãs, ele não brinca com Deus, não vamos brincar com o Senhor, com a santidade de Deus, não. Por isso que é bom a gente estar se examinando. Quem quiser se corromper, que se corrompa. Eu não quero me corromper, mas... Leide, não está saindo quase nada a sua voz. Não tá, não? Ah, meu Deus, por que será? Espera aí, que eu vou tirar esse fone. Deixa eu Porque... desligar. Tá me ouvindo agora, Flávia? Eu coloquei o sonzinho aqui. Tá, Eu tô conseguindo ouvir, sim. tá ouvindo? Ah, Tô. então tá. Tá um pouquinho abafado, mas dá pra ouvir. Pra mim tá normal. A gente levar a sério, de verdade, todos nós aqui do grupo, todos os servos do Senhor, que de verdade quer ver a face de Cristo. Porque, irmãs, os dias são maus. Verdade, Cleide. Maus, eu não estou falando para quem está lá fora, não. É para quem está dentro da casa do Senhor. É verdade. Deus é santo, gente. Como Deus é lindo e santo. Então, quando eu leio essa palavra, que eu vejo assim, né, da justiça de Deus, irmã, ele não volta atrás com aquilo que ele falou. Verdade. Eu não posso falar aqui o testemunho pessoalmente para vocês, mas um dia a gente vai se encontrar, porque é muito forte, e como é a rede social, eu não quero que fique nada gravado, mas eu vivi essa justiça de Deus dentro da minha parentela. E Deus falou que ia fazer, e ele fez, irmã. E Deus ainda falou, não peça misericórdia. E é difícil você ver a justiça de Deus e você ver ali o seu próprio sangue. Essa pessoa com o coração obstinado, perverso, não querer saber de Jesus. E o Senhor fazia a justiça dele. Quando a gente leu hoje, que eu li hoje, o Senhor falou, e não voltarei atrás, com a minha palavra, ele não volta. Então, pegar essa leitura, trazer para a nossa realidade, que foi no passado, mas também ainda é hoje. Ele é justiça, sim. E a gente se corrigir. Quem quiser se corromper, que vai se corromper. Nós não. É como o Josué falou, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eles não quiseram se corromper, idolatrando aos deuses e nem se apegando a nada que tirasse eles
da posição que Deus os tinha colocado. Porque, irmãs, eu estou com 55 anos, 56, né? Eu não sei, a gente vai ficando mais velha, parece que a gente vai tendo uma visão diferente das coisas. Não é que as coisas materiais não têm importância, tem sim, mas não tem tanto valor como antes. Então era tão bom que se os jovens tivessem esse ensinamento para ver o quanto que vale mais, irmão, o que é que vale mais? É a gente estar na presença desse Deus Santo. É isso que eu queria compartilhar com as irmãs, que eu entendi aqui dessa palavra, que eu tenho vivido assim, dentro da obra do Senhor, essa palavra aqui, com pessoas que têm chegado até mim. Que Deus continue nos dando graça, sabedoria e discernimento e revelação dessa palavra, para que a gente possa estar prontos, né? Todos aqui, e aptos para a gente poder ajudar aqueles que estão com o pé no perigo. Amém, amada? Amém, glória a Deus. E aí, como eu falei, né, ontem o pastor lá de Ilhéus foi lá fazer a pregação e ele deu uma mensagem de exortação. Gente, que mensagem. Uma mensagem que eu vou até ler para vocês aqui, um versículo que ele leu. Tá. Vou ler aqui para vocês, porque eu nunca tinha visto essa pregação, viu, sinceramente. Está lá em Provérbios 25, acho que 25, 8. Cadê 25? Peraí, só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios 25. Aqui, ó, 4, 25, 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Tem outras traduções aí? Coloca aí, Mayara, por favor. Provérbios 25, o quê? 4. Peraí, só um minutinho. Outra versão aí que não seja essa. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Eu nunca tinha ouvido a pregação dessa. Que pregação! Pastor chamando a igreja mesmo, né? Salmos, eu estou no Provérbios. Chamando a igreja para o ministério mesmo, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que nós, como ovelhas, ovelha gera ovelha. Pastores geram pastores. Então, o que ele via ali na igreja, ele via não era ovelha. Ele via pastores. Aqui, ó. Tire a escória da prata e sairá um vaso para ourives. E a escória, o que ele falou da escória? Ele falou que a escória é o quê? A escória é o pecado. A escória é a zona de conforto. A escória é tudo que nos impede de fazer a obra de Deus. Então, ele falou que todos nós, né, temos esse chamado, né, para poder fazer a obra de Deus. É em casa, é no trabalho, é em tudo quanto é lugar a gente tem que falar. Então, ele falando assim, ó, tira a escória quando a prata, ele falou que a prata é é muito difícil de ser encontrada. Mas quando tira a escória, né, que essa escória aí, ele quis dizer que é o pecado, né? Essa zona de conforto, é esse crente que está no banco, que não sai, é a necessidade de aprovação, é a timidez, é tudo que impede você de virar prata, né? De ser prata para o Senhor. Mas foi uma pregação maravilhosa, linda, linda, linda. No final ele ainda chamou a gente lá na frente lá e orou e falou que todos nós, né, temos essa oportunidade, que Deus nos dá essa oportunidade todos os dias, né,
sermos pratas para Deus. Ele quer que nós somos um vaso, né? Um vaso na mão do Ourives, né? O Ourives, ele é Deus. Gente, foi maravilhosa a pregação. Perfeita. E aí a gente vê, né, que nós temos um chamado, né? Todos nós. E temos uma responsabilidade também. Então, assim, pode falar. Ivana, pode falar. Shalom, pessoal, bom dia. Hoje Bom eu não vou ler dia. toda, mas eu consegui chegar hoje até. Que linda, que gloriosa palavra. É, eu quero só fazer aqui o 1 e o 2, bem rapidinho, de Ezequiel. Uhum. Ezequiel era um profeta que ele foi usado ali nos tempos onde o povo, eles estavam ali pregando na Babilônia. Né? E a Babilônia é esse tempo que nós vivemos, né? Uhum. Então, eu acho incrível como é lindo o Pai nos usar e dar, eu acho que foi certo, vou dar Helena. Bom dia, Helena. Helena, tu tá curiosa. Deu quantidade certinha, tudo? Deu. Deu. Obrigada, Helena. E aí, então ele é um profeta que ele prega no tempo difícil, né? É por isso que eu acho muito lindo que a palavra que o Eterno deixou para nós, ela, ela é pregada em tempo e fora de tempo, né? Porque a gente percebe que as escrituras, mesmo sendo escritas há anos, né, séculos atrás, é o quanto elas nos servem nos dias de hoje. Porque se a gente repara nesse lugar, nós estamos vivendo numa Babilônia, né? E aí a gente está pregando para um povo que muitas das vezes estão com os olhos e com os ouvidos tapados, não querem ouvir, né? Eles só escutam. Eles escutam, mas não querem ouvir. Lá, quando ele começa, ele fala, né, de um povo que é, e como a nossa irmã falou, que é um povo obstinado, rebelde, né? E é idólatra. E aí a gente entra aqui, quando o Ezequiel fala aqui, eu peguei, achei muito top, deixa eu ler bem rapidinho. Ele fala assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo, ele me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e eles dirá, assim diz Yahweh. E eles quer ouçam, quer dizem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E que isso aqui não nos traz a lembrança nos dias de hoje? Quantas vezes que a gente prega, né? No mundo de hoje, e muitas das vezes nós estamos mais sendo condenados do que ouvidos. E naquele tempo, o profeta Ezequiel, ele estava nesse lugar também, né? Assim como nós. E aí eu acho muito lindo, e daí ele é aquele que tem as revelações dos últimos dias, porque aqui logo lá mais à frente, ele vai dizer das visões, né, do grande trono branco, enfim. Mas aqui o Ezequiel, ele nos dá a visão, sim, dos fins dos tempos. Então, isso é muito vivo, isso é tão claro, a prática nos dias de hoje, né? E aqui ele foi um filho obediente, ele obedeceu de uma forma, assim, tão linda, tão maravilhosa, e eu acho muito interessante que até o significado do nome dele, né? Que diz, tem a força de Yahweh, porque ele obedeceu e o Eterno ele deu essa força que Ezequiel precisava naqueles tempos de duro servil, né? Hoje
nós sabemos que os nossos irmãos judeus, eles têm, eles têm a dificuldade de acreditar no Mashiach. Desculpa, meu filho. E aí, eles têm dificuldade de acreditar no Mashiach, né, no Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Porque por muitos anos eles caíram nessa idolatria. Eles foram idólatras por muito tempo. Então, quando o Mashiach veio, eles não souberam reconhecer quem era, né? E aí é nosso dever, como irmãos deles, hoje manifestar este lugar para que a manifestação do Eterno esteja feita em todos os cantos da terra, né? Porque se nós apresentarmos esse filho, né, o Salvador, né, para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente, essas vidas, essas almas são alcançadas, né? Como a nossa irmã falou. E as trevas não estão brincando de ser trevas nesses últimos dias. A gente vê frequentemente os nossos filhos, as nossas crianças sendo atacadas dia e noite, né? Dia e noite. E se a gente não se alimenta dessa palavra, eu acho que começou a fazer essa linha, tá dando problema em tudo que é lugar. Fala que ele come um rolo, né? Essa representativa de um rolo, eu sempre tive muita curiosidade, né? E o que é? Né? Essa santificação que Ezequiel mostra é a santificação da palavra, né? Da Torá. A Torá nos traz essa santificação. Muitas das vezes a gente fica só na graça. A graça é maravilhosa. A graça nos capacita para cumprir os mandamentos do Eterno. Muitas das vezes a gente, e muitos crentes eu vejo, né, que esqueceu desse lugar, né, do Antigo Testamento, de ler as leis. Né? Se a gente vai morar no céu, é importante que a gente saiba o que um rei gosta, quais que são as leis desse país, né, desse céu. E muitas das vezes a gente se perde, não se santifica por achar que não faz mais sentido cumprir as leis, né, os mandamentos do nosso amado Eterno. E Ezequiel deixa isso muito claro, e também ele traz a revelação aqui já do nosso Salvador. Ele já traz aqui, eu acho muito lindo, que logo à frente ele revela, na verdade, a palavra toda dele, né? Ele revela já Jesus Cristo Nazareno, gente, é incrível. A gente olha com profundidade e fala, cara, ele está falando de Jesus, está falando de Cristo. Em toda a palavra ele está falando, né? Ezequiel está revelando, né? O nosso Salvador. Oi. É que falta 7 minutos para fechar a sala, aí vai desligar tudo. Aí depois você ora, para não fechar, tem a gente orar pro final. Nilvana já termina aí, conclui com a oração, tá? Vai observando o tempo aí. Fica à vontade. Era isso. Não vou ficar chateada não, tá vendo? Pode orar, Nilvana. Faz a oração final aí. Vamos lá, vamos orar. Paizinho amado, Pai das luzes, que não há sombra de variação, queremos te glorificar e exaltar, Pai. Mais esta manhã, mais esse início de semana, Pai. Que nós pudemos estar na tua gloriosa presença, Pai. Nessa sala, Pai, que o Senhor já preparou adiante de nós. Porque tu conheces, Pai, a cada passo antes mesmo deles acontecerem. Obrigada, Senhor, por essa gloriosa oportunidade de falar da tua palavra, Pai. Pai, que nós sejamos, Pai, um livro, uma carta aberta, Senhor. Pai, que onde quer que nós pisamos essa semana, Senhor, que nós sejamos, Pai, a tua imagem, a sua semelhança, Pai, que nós possamos ter a tua mente, Pai, que nós possamos, Pai, ter um coração, Pai, convertido verdadeiramente a Ti, a ponto de olhar, Pai, e ver a tua imagem em nós. Paizinho, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, nos perdoa pela nossa obstinação, pela nossa alma obstinada, Pai, pecadora que insiste, Pai, em fazer a tua própria vontade, Senhor. Pai, mas nós queremos conectar o nosso espírito com o teu Espírito Santo, Pai, com o teu Espírito Santo. Venha sobre nós, desça, Pai. Pai, nos permita, Pai, ser mais limpos, Pai, do que a neve, nos santifica-nos, Pai.
com seus preceitos, com seus mandamentos, que os teus mandamentos sejam gravados no nosso coração, porque a tua graça nos capacita a cumpri-los, Paizinho. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada um presente nesta sala, Pai, e a cada familiar aqui representado. Pai, que o Senhor guarda, Pai, a cada filho das mães, Paizinho, a cada cônjuge, Pai. Levanta, Pai, esses cônjuges, Pai. Levanta os homens, Pai, com autoridade no mundo espiritual, Senhor. Nós sabemos tanto que está defragado este lugar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com a sua soberana graça, Pai. Pai, revela-nos, Pai, a tua preciosa vontade, Pai. Para que assim a gente faça e cumpra, Pai, o teu desejo, porque nós sabemos que a tua vontade, os teus desejos é melhor que os nossos, Pai. Os teus planos são bem maiores que o nosso. E às vezes a nossa limitação humana não tem, Pai, essa visão. Mas nos dê, Pai, este coração. Sonda-nos, Pai, o nosso coração. E vê se há algo mal em nós. E exorta-nos, Pai. Exorta-nos com teu Espírito Santo. Que nós estejamos uma semana cheia da tua presença. Aleluia, Jesus. Que seja um dia abençoado e incrível e possamos levar a Ti no nosso semblante, no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Bom dia, gente. Um paz do Senhor. Uma semana abençoada para todos, viu? Deus abençoe. Aleluia. Bom dia. Bom dia.